Olá, boa noite. Hoje já estamos no terceiro card para a gente dar explicações sobre o conteúdo programático da disciplina de fundamentos históricos teóricos da reconceituação. Então, eu acho que é melhor eu começar assim de trás para frente, até explicando melhor para vocês sobre as correntes filosóficas que baseiam o serviço social, para depois a gente entrar no movimento de reconceituação que é a que a disciplina oferece. Então, para que a gente não esqueça, a nossa profissão, serviço social, ela tem três correntes filosóficas que permeiam, que ficam ao redor da profissão. Uma é o positivismo, outra é o marxismo, materialismo histórico dialético, e a outra é a fenomenologia. Em relação ao positivismo, o pai do positivismo, Augusto Comte, que dizia que a teoria tinha um fundamento principal e a técnica era servil. Então, vocês precisam ter em mente o que diz o positivismo do Augusto Comte, que a técnica não servia para nada e que o concreta, o certo, era a teoria. Com isso, o serviço social, que é oriundo de outras ciências, o serviço social é oriundo da sociologia, da filosofia, ele vem buscar no positivismo, como a sociologia, como a filosofia buscou no positivismo, ele busca no positivismo o seu respaldo teórico. Então, com isso, muitas assistentes sociais trabalharam com essa perspectiva e trabalham até os dias de hoje com esta perspectiva. Esta perspectiva positivista nos traz uma avaliação da sociedade de que o Estado é perfeito e harmônico e o homem é o errado. O homem não se está condizente com esta sociedade. Então, a gente necessita pegar a teoria positivista, a corrente positivista, entender a corrente positivista para nos apropriar da nossa profissão de serviço social. Então, o que diz é isso: se a corrente diz que o Estado é perfeito e o homem é o errado, então a gente analisa que dentro de uma sociedade, e a maioria das sociedades são capitalistas, a maioria da sociedade, o Estado é perfeito e harmônico e o homem é que é o errado, correto? Então, se esse homem está em erro com esta sociedade, aí quando eu coloco os erros são população de rua, bandidos, prostitutas, são todos aqueles sujeitos que não conseguem se integrar nessa sociedade. Então, são todos aqueles sujeitos que não trabalham, não provém de tributos para essa sociedade. Então, se eu olhar esta sociedade desta forma, todas aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, né, que não trabalham, que têm trabalho precarizado, essas pessoas todas estão erradas, vamos colocar assim, porque o Estado está perfeito, o Estado está harmônico. O que está errado são esses sujeitos. Então, eu, enquanto assistente social positivista,
é necessário que eu implemente projetos para essas pessoas. Está claro? Então, essa é a visão positivista. O Estado é harmônico, o Estado é perfeito, o homem que é o errado. Essa é a visão do positivismo. Então, esta visão do positivismo veio se arrastando no serviço social até a década de 60, correto? Até a década de 60, isso veio se arrastando no serviço social, que todas as assistentes sociais deveriam trabalhar com essa perspectiva positivista, correto? Quando chega em 1960, um grupo de assistentes sociais, grupos esses assistentes sociais, principalmente os professores, né, de academia, começa-se a se questionar e falar, espera, mas esse sujeito que está à margem dessa sociedade, que é perfeita e harmônica, um morador de rua, exemplo, uma população, um morador de rua, né? Ele está assim porque ele não quer estar assim. Algo fez para que ele ficasse daquela forma. Certo? Então, esse grupo de assistentes sociais, principalmente na América Latina, começa-se a pensar numa outra proposta filosófica, sociológica, que trouxesse respostas para esse tipo de entendimento. Que aí eu posso dizer que, bom, se a sociedade é perfeita e harmônica, e o homem é o errado, mas esse homem não pediu para ser morador de rua. Vamos raciocinar assim: esse homem não pediu para ser morador de rua, ele foi ser morador de rua por uma série de problemas que aconteceram na vida dele. Então, eu preciso pensar na intervenção social com esse homem, diferente de que ele é o culpado. Alguém é culpado para levá-lo a esse posto de morador de rua. Certo? Então, esse grupo de assistentes sociais na América Latina, na década de 60, começa-se a pensar em quem? Numa filosofia materialista histórico-dialética que já surgia, isso já existia, de Karl Marx, que ele diz o contrário do Augusto Conte. Se esse homem está na rua precisando, se esse homem virou morador de rua, um exemplo, se esse homem virou morador de rua, é porque algo aconteceu com ele que esse Estado não pôde ajudá-lo. Por isso que ele virou morador de rua. Ele não nasceu morador de rua. Ele foi ser morador de rua por alguma razão. E aí começa-se a pensar nessa teoria, traz-se essa teoria para o serviço social e começa-se a pensar nos problemas sociais existentes na América Latina, já com esta nova perspectiva. Espera aí. O Augusto Conte diz que o Estado tem o poder absoluto, ele é o certo, ele é o harmônico, ele é o perfeito, o homem que é o errado. Karl Marx diz ao contrário, que o Estado tem falhas, que o Estado não é perfeito e que o homem necessita de ajuda, ajuda nesse sentido, entre aspas, ajuda no sentido de conseguir ultrapassar esse Estado. Então, essa perspectiva marxista, vamos colocar assim, essa perspectiva de Karl Marx vem a todo vapor na América Latina.
dizendo aquilo que Augusto Conte dizia. Não, peraí, um instante, porque o Estado não é tão perfeito. E aí o Marx, para descobrir isso, vocês devem ter aprendido isso lá no início lá dos períodos, que ele cria, ele estuda, ele cria a teoria da mais-valia. O que é isso? Teoria da mais-valia é quando o dono do, 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 do da indústria ganha muito além daquilo que ele deveria ganhar acima do trabalhador. Para ele descobrir isso, claro, é evidente que ele entrou numa fábrica, o que diz as literaturas, que ele entrou numa fábrica como empregado, uma fábrica de sapato, e aí ele foi confeccionar sapato, então ele via como é que os empregados confeccionavam sapatos, solas de sapato, essas coisas todas, e quanto que o dono da fábrica ganhava em cima daquele trabalhador. Então, aquele trabalhador ganhava, um exemplo, R$ 30, o dono ganhava R$ 120 em cima daqueles R$ 30. Então, ele começa a ver que aqueles R$ 30 não é nada perante aqueles 120 que o dono da fábrica ganhava. Quer dizer, então, existia uma mais-valia muito grande em relação àquele trabalhador. Então, isso faz com que as assistentes sociais da América Latina comecem a pensar de que forma que poderia trazer essa teoria de Marx, de Karl Marx, para o serviço social, para entender melhor as causas dos trabalhadores, os problemas dos trabalhadores. E aí surge o movimento de reconceituação. O que é? Reconceituar o serviço social que já existia. O serviço social positivista estava posto lá. Então, vamos pensar uma outra filosofia, esse serviço social, que está posto aí na sociedade. Então, a gente vê em 1960 as assistentes sociais do Paraguai, Uruguai, Argentina, principalmente Chile, México, mais ou menos, mas México, que já pega a América Central lá, mas principalmente da América Latina, América do Sul, América Latina não, América do Sul, começa-se a pensar no movimento de reconceituar, quer dizer, reconceituar o serviço social, não pensar só apenas no positivismo, pensar num serviço social com uma filosofia mais marxista. E aí vocês vão me perguntar, mas por que que não aqui no Brasil? Aqui não, no Brasil, porque a gente estava em ditadura militar. E a gente não pode esquecer que os militares sempre pensaram que, dois pontos, e aí eu já estou entrando no contexto da ditadura militar. Se o Estado é perfeito e harmônico, o militarismo ou exército vai ser a favor do Estado. E como é que vai apoiar uma reconceituação de um serviço social? Que aí vamos lembrar que é uma profissão que intervém na sociedade. O assistente social faz intervenção dentro dessa sociedade. Então, não podia apoiar isso. Então, aquelas pessoas que é contra o Estado, vamos colocar assim, se é contra o Estado, tinha que ser presa, tinha que ser punida. Então, por isso que aqui no Brasil não tem andamento em 1960 do movimento de reconceituação, e sim na América Latina. E na América Latina surge o movimento de reconceituação, o pontapé inicial do movimento de reconceituação na América Latina. Para o nosso problema aqui com a ditadura, a gente só foi iniciar esse movimento de reconceituação lá na década de 67, 65 foi uma reunião que houve de algumas assistentes sociais, de 67 a
o pontapé inicial. Mas antes de falar isso para vocês, eu quero colocar aqui o projeto profissional de ruptura, isso que é a disciplina do CARD 3, o projeto de ruptura da disciplina nasce aonde? Na Igreja Católica, sim, no Brasil, por conta que a nossa atuação positivista vinha de uma igreja católica, vinha de um processo assistencialista. A gente não pode esquecer o que é serviço social, o que é assistencialismo, o que é assistência e o que é assistente social. Vamos lembrar desses 4 termos para que a gente não erre. Assistência é o nome da política de assistência social do Brasil. Assistente social é o nome do profissional que atua intervindo na realidade. Assistencialismo é aquela doação que o profissional faz a alguém, um prato de comida, uma prótese, uma órtese, isso é assistencialismo. E a Igreja Católica fazia muito o assistencialismo, porque as primeiras assistentes sociais foram formadas pelas universidades privadas, principalmente as privadas, e católicas, que são as PUC, né? Católica. Então, e eram damas, assim, classe média alta, que eram as assistentes sociais, elas faziam um trabalho de quê? De assistencialismo àquela população mais empobrecida, aos pobres. Então, nasce no seio da Igreja Católica por conta disso, né? O movimento de reconceituação, como eu já disse, aqui no Brasil foi de 67 em diante, na América Latina em 1960, e houve, claro e evidente, grande mobilização da classe operária, porque nós, quando eu digo nós, as assistentes sociais, que eram a favor da reconceituação no Brasil e na América do Sul, elas tinham o interesse de combater o lado perverso do capital e melhorar a classe trabalhadora, porque eram exploradas. E aí começa-se a pensar no movimento de reconceituação aqui no Brasil, em 1967, com um organismo, uma instituição chamada CBCIS, Centro Brasileiro de Intercâmbio de Serviço Social. O CBCIS faz o primeiro seminário para se discutir, não abertamente, em 67, não abertamente, porque a gente estava na ditadura militar, mas sim, algumas assistentes sociais se reuniram na cidade de Araxá, Minas Gerais, para se discutir mais criteriosamente a teoria e a metodologia do serviço social no Brasil, já que na América do Sul, América Latina, já estavam discutindo há bastante tempo essa reconceituação, o reconceituar do serviço social. Só que a gente tinha aqui um AI-5, né? Um ato institucional muito perverso, né? Que sumia com as pessoas, que matava as pessoas. Então, essa época da ditadura militar foi muito ruim. Então, essas assistentes sociais, aí eu digo, né? Quem está dizendo sou eu, professora Nilvone, que o documento de Araxá, não, que o encontro de Araxá, que depois vira um documento, né? Vira um livro, vira um documento. O encontro de Araxá foi um marco da reconceituação aqui no Brasil, porque elas tiveram peito, tiveram cara
de se organizar numa cidade minúscula, que é Araxá, em Minas Gerais, para se discutir teoria e metodologia do serviço social com uma proposta marxista. Mas se vocês pegarem o documento, o livro, que eu aí falo para vocês, para quem tem interesse, quem gosta da disciplina, quem gosta de leitura, procure o documento de Araxá para ler, porque ele está na internet, dá para ler perfeitamente. Vocês vão ver que elas não falam o nome de Marx. Marx não é citado, mas quem já conhece a história, minimamente, já sabe que elas estavam ali para se discutir o materialismo histórico dialético, né? Então, por isso que eu digo que o documento de Araxá, o encontro de Araxá, foi, sim, um marco da reconceituação aqui no Brasil. E aí se propõe uma série de mudanças na teoria e na metodologia do serviço social, não tão pautada no positivismo, com um pensamento mais progressista, com um pensamento de acolher, ter maior acolhimento das demandas dos trabalhadores, ter maior acolhimento do que estavam pensando aqueles operários que ali eram tratados, né, com bastante ruins. Então, esse é o documento de Araxá. Depois do documento de Araxá veio o documento de Teresópolis, né, que foi em 1972, 73, vem o documento de Teresópolis, que é o encontro de Teresópolis. Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, encontraram, já tinha mais assistentes sociais participando, óbvio, né? Bastante assistentes sociais, e nesse encontro foram tiradas algumas propostas metodológicas de pensamento. Uma delas foi da Tecla Machado Soeiro, José Lucena Dantas e da professora Sueli Costa. A professora Tecla Machado Soeiro, para que vocês saibam, foi a professora que criou, inaugurou a Faculdade de Serviço Social da Uniswan. Então, foi a professora Tecla Machado Soeiro que participou do documento do Encontro de Teresópolis, propondo uma metodologia mais progressista, que era o atendimento do assistente social no seu dia a dia, no seu trabalho corriqueiro, porém, esse atendimento deveria ser pautado numa reflexão maior dos problemas oriundos do que aquele homem tinha. Então, a gente sai do assistencialismo, a gente sai de uma proposta de sempre doar alguma coisa a alguém, né? E vem com uma proposta metodológica de ouvir e prestar atenção nas mazelas que aquele homem tinha que ele tem quando ele vai procurar uma assistente social, e propor uma reflexão com ele sobre esses problemas. Essa era a proposta metodológica da professora Tecla Machado Soeiro. Proposta metodológica do professor José Lucena Dantas, que é um professor da Universidade de Brasília, Nacional de Brasília, UNB. Era um trabalho mais comunitário, um trabalho que envolvesse mais pessoas, um trabalho que refletisse os momentos que essa população estava passando, mais a nível comunitário. E professora Sueli Costa, uma professora da UF, da Faculdade Federal Fluminense, que vem com uma proposta metodológica de um estudo mais a nível de grupos. Então, a gente tinha 3 propostas, vamos colocar assim, no encontro de Teresópolis, na década de 70, 73, 74, que foi o encontro, com 3 propostas metodológicas progressistas, tirando um pouco de lado o assistencialismo, tirando um pouco de lado o pensamento que o Estado tem o poder absoluto, e levando sempre na discussão a reflexão que esse homem teria e tem que ter junto
com seus problemas sociais, né? Então, assistente social junto com esses homens, com o seu usuário. Depois do encontro de Teresópolis, veio o encontro de Sumaré. Onde é o Sumaré? Aqui no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, veio o encontro de Sumaré, já com nova perspectiva. E aí eu quero falar para vocês a outra corrente filosófica que permeia o serviço social. Então, a gente tem o positivismo, que tem gente que trabalha até os dias de hoje. Nós temos o materialismo histórico dialético, que deu base no movimento de reconceituação, e aí a gente tem uma proposta fenomenologia, que é a corrente fenomenológica, uma corrente que vem da Alemanha, de Russell, e que esse pensador Russell coloca que todo homem, seja ele que esteja num sistema capitalista, socialista, comunista, onde esteja vivendo, ele necessita de um aconchego maior de uma outra pessoa. Então, a gente tinha, até o documento Teresópolis, a gente tinha 2 grupos, vamos colocar assim, de assistentes sociais. Nós tínhamos algumas assistentes sociais que apoiavam o positivismo, a gente tinha um outro grupo que apoiava o materialismo histórico dialético, né, de Karl Marx, e tinha um outro grupo insatisfeito, não queria nem ser positivista e muito menos queria ser materialista. Então, a professora Ana Augusta de Almeida, professora da PUC aqui do Rio de Janeiro, busca, estuda, se aprofunda durante alguns anos em cima dessa teoria de Russell, da Alemanha, da fenomenologia, e traz essa teoria aqui para o serviço social. Então, essas 3 correntes, vamos colocar assim, positivismo, materialismo histórico dialético, fenomenologia permeiam o serviço social. E aí o que diz essa corrente fenomenologia dentro do serviço social? Se eu tenho se a fenomenologia diz que não importa onde esse homem esteja, que se ele está no sistema capitalista, ou socialista, ou comunista, ou qualquer outro, não importa qual é o sistema econômico que esse homem viva, o que ele necessita de uma outra pessoa. Então, tem uma frase para que vocês entendam a fenomenologia melhor, que é ser sendo com outro no mundo. Então, eu sou um ser, eu não sou assistente social neste momento do meu atendimento com outra pessoa. Eu sou um ser que estou sempre com outra pessoa neste mundo. Por isso que não importa para a fenomenologia qual é esse mundo. Se é o mundo capitalista, se é o mundo socialista, se é o mundo comunista, não importa. Importa é que ele esteja sempre com outra pessoa. E o atendimento do assistente social vai ser sempre em cima deste pensamento, ser sendo com outro no mundo. E aí vem a professora Ana Augusta de Almeida, com essa nova filosofia, com essa nova teoria, joga em cima, vamos colocar assim, da mesa, e fala, não, a partir de agora nós vamos ter um grupo que vai seguir a fenomenologia. E assim foi posto. Então, na década de 80, 90, vamos colocar assim, 90, por aí, a gente tinha 3 grupos, né? A profissão, as assistentes sociais eram divididas em 3 grupos: positivista, materialismo e fenomenologia. E, claro, é evidente que as faculdades começaram a ter que ensinar a fenomenologia para os alunos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que aconteceu isso na SUAM, né? Eu estou ali há 30, estou dentro da SUAM, dando aula na SUAM há 36 anos que eu dou aula de serviço social na SUAM. Estou com 66 anos, eu entrei na SUAM com 30 anos.
Na época, era a professora Tecla Machado Soeiro, como eu já disse para vocês, a coordenadora do curso de Serviço Social. E quando surge mais aprofundado esse movimento da fenomenologia, a professora Tecla vira para mim e fala: professora Nilvânia, a senhora é que vai dar aula de fenomenologia. Eu virei para ela e falei assim: mas professora, eu não sei nada de fenomenologia, eu vou precisar estudar muito, porque é uma teoria nova dentro do serviço social, eu não sei absolutamente. A senhora tem 1 ano para se aperfeiçoar. E assim foi feito, gente. Eu tive que fazer 3 pós-graduação, alguns cursos de extensão, fui lá para a PUC, me lembro perfeitamente disso, fui para a PUC aprender com a Ana Augusta, pedi a ela, porque ela era professora do mestrado, doutorado da PUC, pedi a ela encarecidamente, falei da minha história, pedi a ela para que eu assistisse algumas aulas dela, que entendesse um pouco a fenomenologia, estudei muito, mas muito mesmo, e fui para a sala de aula. Agora, para mim era muito complicado, eu vou dizer isso para vocês, muito complicado eu dar aula de fenomenologia, me portar como uma fenomenóloga para que os alunos entendessem e ter um pensamento marxista, porque eu sempre tive um pensamento marxista. Então, para mim, era muito complicado, porque essa disciplina da reconceituação, gente, eu dou essa disciplina há 36 anos. Desde quando eu entrei na SUAM, eu dou essa disciplina da reconceituação, fundamentos teóricos, histórico, metodológico da reconceituação. Então, eu tinha imbuído toda a minha prática, minha vivência, tudo imbuído o materialismo histórico dialético dentro de mim. Dar aula da fenomenologia, para mim, foi um sufoco, porque a professora Ana Augusta, aprendi muito com ela, a professora Ana Augusta falou: Nilvânia, tome por base que a assistente social fenomenóloga não gesticula muito. Ela tem assim, contida nos seus gestos, quer dizer, então, ao contrário de mim, que eu gesticulo, vocês estão vendo que eu estou gesticulando. Eu falo com as mãos, né? Também. Então, para mim, era difícil isso. Nilvone, elas têm um tom de voz único, né? Elas não, ela falava, nós temos um tom de voz único, não tem assim, aumentar e abaixar, não tem, é um tom de voz único. Nós não fazemos crítica à sociedade, nós não fazemos crítica ao sistema econômico, a gente não faz esse tipo de coisa. E eu sempre fiz crítica ao sistema econômico do Brasil. Então, assim, para mim era muito uma questão muito perversa, muito ruim, até porque eu não trabalhava com fenomenologia no sistema prisional. Vocês sabem que eu fui assistente social do sistema prisional por muitos anos, por 32 anos. Eu não trabalhava com essa perspectiva fenomenológica no sistema prisional, então, para mim, foi um sufoco mesmo. Mas, naquele exato momento da faculdade, ela só contava comigo e me deu essa chance de eu aprender a fenomenologia, e foi quando eu aprendi. Claro, evidente, com muito sufoco e muitas dúvidas e muitas críticas. Eu tinha críticas severas à fenomenologia, como tem até hoje. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês em termos de assistência, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu trabalho na perspectiva positivista, vou pegar o exemplo do morador de rua, né? Da população de rua. Se eu trabalho na perspectiva positivista, o que eu tenho que dar para esse homem? Um prato de comida. Ele está precisando do prato de comida para se alimentar. Então, eu faço com ele o assistencialismo. Eu dou o prato de comida. Correto? Então, qual foi a minha intervenção perante esse homem? Nenhuma. Eu só faço a reflexão teórica, metodológica, que o Estado que é perfeito, porque que eu estou dando esse prato de comida. Quem está dando esse prato de comida é o Estado, para esse
sujeito que está, populador que mora na rua. Correto? Essa é a minha ação profissional. Se eu sou materialista histórica, dialética, se eu sou marxista, eu vou dar esse prato de comida para esse homem, porém, eu vou explicar para ele que esse prato de comida não foi o Estado que deu. O Estado não deu absolutamente nada. Eu vou perguntar a ele: o senhor trabalhou algum dia? Sim, senhora, eu trabalhei com carteira assinada, porque a história é sempre assim. Trabalhei com carteira assinada, mas eu tenho um vício muito grande, eu sou alcoólatra, e com isso a minha família me deixou, e aí eu fui morar debaixo da ponte, por isso que eu sou morador de rua, perdi o emprego por conta do meu vício. Então, tem uma série de fatores. Esse homem é doente, esse homem é alcoólatra, esse homem não tem família, tem uma série de fatores que eu preciso entender esses fatores, esses problemas sociais que estão ao redor desse homem. Não quer dizer que eu não vou entregar o prato de comida, vou entregar o prato de comida para ele, porém explicando para ele que aquele prato de comida é oriundo dos tributos que, quando ele trabalhou lá atrás, né, ele descontava INSS, ele descontava a Previdência, e é por isso que hoje o Estado tem que prover. Então, veja como é diferente a colocação. Eu não coloco como o Estado sendo perfeito e harmônico. Eu coloco que, sim, as mazelas que o Estado capitalista traz para esse homem é muito grande, por isso que ele foi ser morador de rua. E é necessário que eu, enquanto assistente social, não supra só a necessidade dele, da fome dele, sim do alcoolismo dele, da família dele, dos filhos dele, onde está, procurar e assim sucessivamente começar a intervenção social com esse homem. Está claro? São duas fontes, duas formas de atendimento a esse mesmo homem diferente. Na fenomenologia, eu teria que sentar com esse homem debaixo da ponte, vamos colocar assim, e tratá-lo como uma pessoa igual a mim. Né? Não estou dizendo que aquelas outras pessoas não sejam igual a mim, não, mas o tratamento tem que ser horizontal. Aqui eu não estou representando nenhuma instituição. Na fenomenologia, você não representa nenhuma instituição. Mesmo que você seja de alguma instituição, ali você não é uma instituição, e sim você é uma pessoa. Ser sendo com outra no mundo. E aí eu preciso ir dialogando é a palavra-chave da fenomenologia, dialogando com esse homem para entendê-lo porque ele foi parar debaixo da ponte. Não quer dizer que a fenomenologia também negue o assistencialismo de dar o prato de comida. Não, ela vai dar o prato de comida. Porém, é necessário traçar esse diálogo com esse homem. Então, vocês vejam que a intervenção profissional é diferente no positivismo, é diferente no materialismo e é diferente na fenomenologia. Então, é importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês, que essas três correntes permeiam o serviço social e que foi através dos documentos, dos encontros de Araxá, Teresópolis, Sumaré, porque aí no documento de Sumaré há o ápice da fenomenologia entrar no serviço social, que aí a professora Almeida, esqueci o nome, daqui a pouco vem o nome dela, lá da PUC, traz a perspectiva da fenomenologia para o encontro do Sumaré para incluir, e assim há discussão. Então, esses três encontros que viraram depois documentos, documento de Araxá, documento de Teresópolis, documento de Sumaré, e depois teve o Alto da Boa Vista, mas foi só para o documento de Alto da Boa Vista, o encontro que houve, já foi na década de 90, foi só para confirmar aquelas propostas que já existiam, né? Não tem tanta relevância. Então, assim, é de suma importância
que a gente compreenda, e eu acho que com esse exemplo que eu dei para vocês, das três perspectivas e do mesmo atendimento social, vocês entendam isso. E aí eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, me procurem. Vocês é só falar na plataforma Fale com o Tutor. Eu estou à disposição, tiro dúvidas de vocês, façam a avaliação. Estou sempre com vocês, ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.